O verdadeiro pedido de perdão. Esse é o nosso tema de hoje, vamos lá? E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje a gente vai falar do perdão e da desculpa que a gente pede. Será que realmente a gente pede de coração? Sim ou não? Mas antes eu queria pedir para você, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, pode ter certeza que você ajuda muito a expandir o Espiritismo pelo nosso país e é isso que a gente sempre deseja. Eu agradeço. Quando a gente pede perdão ou desculpas para alguém, às vezes a gente pede de coração e às vezes a gente pede porque tem que pedir e não porque a gente quer. E essa é a diferença que a gente tem que fazer quando a gente vai se desculpar, quando a gente vai pedir perdão para uma pessoa. Porque a gente não pode ter um ressentimento ruim dentro de nós mesmos. Porque por mais que muitas vezes a gente peça desculpas, a gente pede desculpa porque tem que pedir. É como se fosse o exemplo de uma criança que fez alguma coisa errada. Você pega essa criança no braço, de repente ela fez uma coisa errada para alguém e você fala assim, pede desculpa. A criança fica olhando feio e você fala, pede desculpa, pede desculpa. Aí a criança abaixa assim a cabeça, olha feio e fala, desculpa. É exatamente dessa forma que eu estou dizendo. Essa criança não pediu desculpa de coração, ela pediu desculpa porque ela está aprendendo ainda com a vida. Então ela disse desculpa porque tem que pedir. Não porque algo tocou o coração dessa criança e ela pensou, nossa, eu fiz algo errado, então eu tenho que pedir desculpa. Não, foi porque foi uma imposição. É dessa forma que acontece com a gente quando a gente não pede desculpas verdadeiras ou quando a gente pede perdão. A gente vê muitas vezes também na televisão, na mídia, quando alguém faz alguma coisa errada e aí a pessoa fala assim, é ofendida, enquanto essa pessoa não vier se retratar a público, eu não vou perdoar. E aí muitas vezes a pessoa se retrata publicamente pedindo perdão, desculpa, só que pode ser que ela só publicamente disse isso para não ficar feio para ela, mas que na verdade pode ser que por dentro ela não pediu perdão verdadeiramente, ela só foi lá porque teve que ir. E o perdão verdadeiro é aquele que não deixa ressentimento nenhum. É aquele que a gente pede do fundo do nosso coração quando a gente erra. E esse perdão, por muitas vezes, a gente não consegue pedir por causa do nosso orgulho. Porque a gente ainda tem essa ideia de ser orgulhoso, faz parte do nosso processo de evolução espiritual, a gente está aprendendo, planeta de provas e expiação, por isso que estamos aqui. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele fala ali no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, nos itens 7 e 8, que ele fala o seguinte, Jesus, ele disse, ide, reconciliar-vos com vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar. O que ele quer dizer? Naquela época, há 2000 anos atrás, Jesus disse isso, porque na verdade naquele tempo era muita ideia de oferenda, coisa material que a gente fazia a Deus, para a gente agradecer a Deus. Só que ao mesmo tempo Jesus falou o seguinte, olha, antes de você ir até Deus, primeiro vai se reconciliar pelo mal que você causou. Depois você leva a oferenda no altar, porque não adianta nada você fazer isso. Porque ele fala também da seguinte forma no Evangelho, o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha causado a algum de seus irmãos. Só então a oferenda será aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer sentimento mau. Ora, não adianta nada a gente chegar para Deus e dizer, Deus, me perdoa pelos erros que eu cometi. Deus, por favor, eu peço desculpas pelos meus pecados, pelos meus erros. Sendo que você não tem iniciativa de chegar na pessoa que você cometeu o erro. Você não tem iniciativa de chegar na pessoa e pedir um perdão, pedir desculpas. Mas você vai a Deus e pede. Ora, você não tem que pedir primeiro para Deus, você tem que pedir para aquela pessoa desculpa. Aí depois você vai, é que nem ele fala Jesus, aí você faz a oferenda a Deus. Muitas vezes as pessoas elas vão até a igreja para se confessarem, que é um ato muito bonito. Eu acho um ato muito bonito a pessoa se confessar na igreja. Só que ao mesmo tempo ela se confessa na igreja, ali diante do padre, por exemplo. Mas e para a pessoa? Ela vai pedir perdão? Ela vai pedir desculpas pelo que ela cometeu com aquela pessoa? Uma ofensa que ela fez?
E é isso que é o grande problema, porque para a gente chegar até Deus, a gente tem que pedir perdão. A gente tem que se perdoar para depois a gente chegar até Deus. Porque dessa forma, a gente não chega. Não que Deus não vai aceitar o nosso perdão, não é isso. É porque a gente precisa, nós precisamos, acima de tudo, ter a iniciativa de deixar o orgulho de lado, às vezes o rancor, às vezes a vergonha, algo do tipo, e chegar na pessoa e pedir perdão por um ato que a gente cometeu, uma ofensa que a gente fez para aquela pessoa. Porque se a pessoa aceitar ou não, aí é uma coisa dela. Mas se o seu pedido foi sincero, aí você pode oferecer, fazer a oferenda a Deus. Beleza, galera? Esse foi o nosso tema de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Peço novamente para você se inscrever no nosso canal e que assim seja.